Olá, gente querida. Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho. Nós estamos na 13ª semana do Tempo Comum. E é sempre uma alegria contar com a sua companhia aqui no nosso canal, todos os dias meditando a Santa Palavra de Deus. Além da riqueza espiritual da Palavra de Deus, nós vamos também descobrindo detalhes importantes da Sagrada Escritura que muito nos ajuda na nossa formação cristã. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, vamos meditar esse texto tão bonito da Sagrada Escritura, a expulsão do demônio, a libertação destes 2 homens da região de Gadara. Nós podemos dividir o texto em 3 pequenos blocos. Primeiro, os versículos 28 e 29. O encontro com os homens possuídos, a situação deles e o diálogo de Jesus com eles. Em Mateus, diferentemente de Marcos, que é a fonte de Mateus, em Mateus são 2 homens. Isso é uma característica típica do Evangelho de Mateus, porque Mateus é um evangelho escrito para o ambiente judeu-cristão, para cristãos provindos do judaísmo. E no judaísmo, para que um testemunho seja válido, é necessária a presença de 2 pessoas adultas, especialmente de 2 homens. Eles são de uma cidade chamada Gadara, diferentemente também de Marcos, que chama de Gerasa. Não vamos entrar no mérito da discussão técnica sobre Gadara, Gerasa ou Gergesa. O importante é dizer que esta cura, este exorcismo, aconteceu na região da Decápole, do outro lado do Mar da Galileia, e a Decápole é uma região governada diretamente pelos romanos, com uma presença marcante de pagãos, e por isso mesmo é uma região de impureza. Para completar esse clima de impureza, não somente eles estão possuídos pelo demônio, são da região pagã da Decápole, estão à beira do mar, mas os demônios, os homens possuídos, saem dos túmulos. Todos sabemos que para o judaísmo, o túmulo é um dos locais mais impuros, por causa dos cadáveres. Na verdade, aqueles 2 homens vivem como se estivessem mortos. Eles provêm do ambiente da morte, do ambiente da impureza. Além do mais, são marcados por uma tremenda violência, um espírito de violência, que é um espírito mau, um espírito de agressividade. Estão alienados, isto é, um outro espírito
que não o Espírito Santo, tomou conta do espírito deles. Um outro os governa. E isso desumaniza o ser humano. São pagãos, privados de vida, vivendo em meio aos túmulos, num ambiente de profunda impureza. Para completar, o ambiente é em torno do mar. Já sabemos, ontem nós dizíamos, o mar tem a ver com o caos primigênio, o caos primitivo. É o local das incógnitas misteriosas dos monstros marinhos. São os fundos abismos não conhecidos, sempre vinculado ao mistério do desconhecido e do mal. Para completar, ali está pastando uma manada de porcos, também símbolo dos romanos. Então, na Decápole, região governada pelos romanos, mar, porcos, impureza, túmulos, demônios, todo o contexto fala desta situação de impureza plena e radical. O diálogo acontece entre os dois homens e Jesus. Eles tomam a iniciativa. Diante da presença santificadora, diante do Espírito Santo que habita em Jesus, eles logo se revelam: que queres de nós, filhos de Deus? Aqui juntam-se verdades e mentiras. O demônio fala verdade, mas na verdade ele quer encobrir a verdade. Eles não acreditam plenamente que Jesus seja filho de Deus. Acreditam nominalmente, acreditam racionalmente, mas não acreditam no sentido de adesão, de acolhimento desta verdade existencial. E vão adiante. Vieste para nos atormentar antes do tempo. É bonito esse detalhe de Mateus. Antes do tempo. Isto é, antes da vitória plena e definitiva de Jesus glorioso sobre o mistério do mal. Essa é a primeira parte. O encontro com os homens possuídos, a situação deles de desumanização e o diálogo. Versículos 30 a 32. A expulsão propriamente dita. Há uma manada de porcos e os endemoninhados se antecipam. Se tu vais nos expulsar, manda-nos para os porcos. E os porcos se lançam ao mar. Há uma espécie de negociação. Uma negociação antes da expulsão. O demônio, já com a consciência de que está vencido, suplica ao vencedor, que é Cristo. Recordamos do texto bonito do Evangelho de Marcos. Um homem forte é vencido por alguém mais forte do que ele. O demônio é forte, tem poder, mas é vencido por Jesus, que tem mais poder do que ele. A única palavra que Jesus diz no texto bíblico é ide. É uma ordem, é o imperativo. Ide. Jesus, com esta ordem, manda que os demônios se lancem nos porcos e estes descem o abismo de mar adentro e morrem todos afogados. É bom recordar o texto de ontem. As ondas com as quais o demônio queria afogar a igreja, estas ondas afogam o próprio demônio, afogam o espírito impuro e os lança no abismo e no precipício. São os demônios que são vencidos e morrem no mar, o lugar deles, o lugar da impureza. Finalmente, os dois últimos versículos, 33 e 34. O anúncio dos cuidadores à cidade e, ao mesmo tempo, a rejeição da cidade à proposta de Jesus. Os cuidadores dos porcos correm para a cidade e anunciam aquilo que aconteceu. Os moradores da cidade expulsam Jesus, isto é, eles estão possuídos pelo mesmo espírito de agressão e de violência. Os dois homens estão livres, desalienados. Os moradores preferem os porcos. Rejeitam Jesus,
mesmo vendo o poder e a vitória de Cristo sobre o mal. Jesus se torna indesejável. É muito interessante perceber que eles colocam a economia acima da pessoa. O mercado, o dinheiro está acima das pessoas. Mais importante do que 2 filhos de Deus libertados, refeitos, desalienados como criaturas novas, para eles é muito mais importante o dinheiro, o prejuízo que tiveram com a morte dos porcos. Para viver essa palavra de Deus hoje e para a nossa oração, o que poderíamos dizer? Primeiro, essa consciência do mistério do mal. O ser humano pode rejeitar a liberdade. O mistério do mal está presente no mundo. Os exorcismos são parte da missão de Jesus, expulsar o mal presente no mundo. Jesus nos desaliena, nos liberta do espírito que não é o seu, o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo, mas podemos rejeitá-lo. A liberdade é exatamente a oposição. Ser dominado por um outro espírito, isso é alienação, isto é possessão demoníaca. Os demônios até sabem quem é o Filho de Deus, mas não aderem, não creem, não se vinculam existencialmente a Jesus. E finalmente um terceiro elemento para a nossa reflexão, a economia acima da vida, a política acima da vida. Os porcos e a presença do Império Romano na Decápole se tornam mais importantes do que a vida do povo. Jesus, ao contrário, prioriza a vida. Em Jesus, acaba o reinado de Satanás e começa o reinado de Deus. Em toda e qualquer ocasião em que o Espírito que habita em Cristo, que é o Espírito Santo, se o Espírito Santo não for o principal, o Espírito que comanda, o Espírito que conforma a nossa existência, não tem sentido. Muitas vezes nos deixamos preencher por um espírito, por uma mentalidade, por um jeito de ser, por um estilo de vida, por um fermento que não é de Cristo, não é do Evangelho. As pessoas até podem falar de Deus, podem ser muito católicos e crentes, bobagem. Mas se não tiverem na vida o Espírito que é o Espírito de Cristo, se viverem de exploração, de politicagens escusas e sujas, de roubalheira, de corrupção, está aí esse escândalo do MEC, tão triste, porque são pastores. Quando isso acontece com um cristão, independentemente de ser da nossa igreja ou não, quando acontece com um cristão, uma coisa horrorosa como essa que está rodando por aí, nas televisões e internets da vida, é um contra-testemunho, é contra o Evangelho, é contra a fé cristã. E, infelizmente, há muitos charlatães que estão enrolando o povo, maltratando o povo, explorando a boa fé do povo. Isso não é o Espírito de Jesus. Isto é o Espírito de Satanás. E é um contra-testemunho contra as igrejas cristãs que procuram viver o Evangelho com honestidade. Quem deturpa o Evangelho, quem trai o Evangelho por desejo de lucro, de dinheiro, está negando o Espírito de Cristo e está se associando a este espírito de porco, o espírito do Satanás, o espírito de impureza, o espírito de alienação, o espírito que põe o dinheiro acima da vida, que destrói a vida dos pobres. O Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, o Espírito do Reino, seja o único Espírito a guiar a nossa vida para fazermos sempre a sua santa vontade. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir.